se tornar independentes nesses séculos. Se você pegar o Brasil, 1822, pega os Estados Unidos, 1776, esses países eles vão ter uma proximidade nas suas independências, não é à toa. É porque o iluminismo chegou e chegou com força, só que a gente vai ver que ele se espalhou de forma diferente pelos continentes, da América do Norte, Central e do Sul. Então, o tema vai começar lá na página 104, pega seu livro lá para acompanhar. Do lado esquerdo você tem tópicos que você pode copiar no seu caderno. Do lado direito ali você tem um mapa, né, com a América do Norte, Central e Sul para você ver e localizar no planeta. E abaixo desse planeta o textinho que está no teu livro. No primeiro parágrafo ele começa falando o seguinte: no período compreendido entre o final do século XVII e meados do século XIX, a filosofia iluminista inspirou revoluções na Europa e na América. Nos dois continentes, as revoluções se voltaram contra as bases do antigo regime, que na Europa era contra o absolutismo, que você já sabe o que é, era contra os privilégios do clero, só que na América essas ideias eram contra a dominação colonial mercantilista. Como assim? O continente americano era dominado pela Europa, pela era colonial. Vamos lembrar que o Brasil era mandado por Portugal, o resto da América do Sul era mandado pela Espanha. A América do Norte você tinha lá os Estados Unidos, por exemplo, comandado pela Inglaterra, o México comandado pela Espanha também. Então você percebe que a América colonial, ela agora terão pessoas protestando contra esse sistema colonial que vem lá do mercantilismo, lá das dominações que a gente já viu há um tempo atrás. E aí o segundo parágrafo fala que essa realidade não era homogênea. Como assim? É só você olhar a América. O Brasil, ele é o único país português na América do Sul. E tudo isso era Portugal que mandava. Por que na parte que a Espanha mandava, você tem todos esses países? Dá uma olhada no teu mapa, né? De México a Argentina, de Uruguai a Paraguai, de Venezuela a Colômbia, de todos os países da América Central ao Equador. Então, como que a América Portuguesa ficou uma só? Como que a América Espanhola se dividiu toda? Como que a América do Norte, da parte inglesa, se tornou um país só, que são os Estados Unidos da América? Então, essas ideias, essas camadas sociais que vão trazer esse iluminismo, eles não vão ter um padrão. Veja o Brasil e veja o resto da América do Sul. Você tem um país português e vários países espanhóis. Então a gente vai estudar daqui para frente como que essas independências aconteceram e o porquê que alguns lugares se fragmentaram e alguns lugares continuaram com a sua fronteira única, como é o caso do Brasil. E aí o segundo parágrafo continua que haviam diferentes interesses entre as camadas sociais que habitavam as 13 colônias e as camadas sociais que habitavam as partes espanholas. Então, há uma diferença social de interesse e de também propagação do iluminismo dentro dessas áreas. E aí ele termina falando que tudo isso ajuda a explicar por que as ideias iluministas foram interpretadas e aplicadas de maneiras distintas nos estados independentes que nasceriam da América. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Bom, e o primeiro lugar que esse tema vai trabalhar são as 13 colônias da América. Aquele lugar, aquele território que foi ocupado lá no século XVII e que em 1776 vai se tornar os Estados Unidos da América. Então o tema 2 e 3 vai trabalhar esse assunto, a independência norte-americana, a independência dos Estados Unidos. E aí nesse tema aqui, no finalzinho da página 104, no último parágrafo da direita, ele vai fazer uma retomada histórica, que é a seguinte: esse território foi habitado pelos ingleses em 1620, fizeram a colonização sobre territórios indígenas, e nessas viagens, você aprendeu comigo ano passado, eles vieram a bordo do navio Mayflower, 102 peregrinos puritanos, que eram protestantes fugindo da Inglaterra, e outros protestantes vão vir alguns anos depois e vão criar outras colônias na costa leste aí, do que hoje são os Estados Unidos da América. E quando essa galera protestante, anglicano, luterano, presbiteriano, calvinista, que é o puritano, eles tinham uma cultura de ir atrás do conhecimento, de fazer uma educação formal para as pessoas que estavam na colônia, não os indígenas, os próprios ingleses e seus descendentes. E essa prática de congregar conhecimento, eles vão fundar muitas escolas comunitárias, que é o que diz o parágrafo 3 da página 105, e algumas escolas comunitárias vão crescer tanto, eles vão fundar universidades. É aí que vai aparecer, por exemplo, várias universidades que talvez você já tenha ouvido falar, uma das mais famosas, que é a de Harvard.
criado nesse momento de território americano lá do norte sendo colonizado, sendo ocupado por ingleses. E essas universidades, elas serão um dos principais centros da divulgação das ideias iluministas na América do Norte. Então, como eu comecei a aula falando que a gente vai ver hoje essas formas que o iluminismo se propagou, na costa leste norte-americana, você tem as universidades como esse centro de propagação de ideia iluminista, ou seja, alguém traz as ideias lá da Europa, joga na universidade nas 13 colônias, desses 13 territórios, e essas ideias vão se espalhar. Ideias de igualdade, fraternidade e outras ideias iluministas. Ainda na página 105, o livro vai te mostrar que, além das universidades como meio de propagação de ideias iluministas, havia uma camada social chamada de Quakers. Não tem nada a ver com aquela marca Quaker, tá? Aquela marca ela vai surgir ali pelos anos 1900 e o assunto de hoje a gente está lá no século 17. Quem eram esses Quakers, responsáveis também por propagar, espalhar, difundir ideias iluministas? O primeiro parágrafo da parte sobre os Quakers diz o seguinte: outro grupo religioso muito influente nas 13 colônias foram então os Quakers. Respondendo à primeira pergunta, Quaker foi um grupo religioso, ok? Aí o texto continua. O grupo surgiu no interior da igreja anglicana, portanto eles têm esse teor protestante, esse teor cristão anglicano. Vamos lembrar que a reforma anglicana lá na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, essa religião vira oficial do reino inglês. E o texto continua. Eles se autodenominavam Sociedade dos Amigos. E eles tinham uma noção de liberdade e de igualdade completamente radical. Dispostos a resgatar a simplicidade das primeiras comunidades cristãs, os Quakers defendiam o pacifismo, a igualdade de todos perante Deus e a liberdade política e religiosa. Ou seja, eles pegam ideias iluministas, eles pegam ideias cristãs, juntam todas elas e espalham essas ideias na América do Norte. O texto continua. Por serem contra qualquer distinção entre os seres humanos, não admitiam a hierarquia clerical e nem a escravidão. Lembra aquele lance que a gente falou que, mesmo o iluminismo chegando na América, ainda havia escravidão? Pois é, os Quakers eram radicalmente contra qualquer forma de escravidão. Aí, essa galera foi estilizada na Inglaterra, então antes deles chegarem na América do Norte, eles sofreram perseguições pelas ideias radicais do ponto de vista de quem estava conservando o status quo lá na Inglaterra. Por esse radicalismo, né, visto por alguns ingleses, por essas ideias libertárias e pelo ativismo deles, eles vão fugir, eles vão migrar, eles vão se deslocar para a América e aí eles vão espalhar essas ideias nas 13 colônias. Então, além das universidades, nós temos os Quakers também fazendo esse papel. E por último, ele fala que sob a liderança de um cara chamado William Penn, os Quakers fundaram a colônia da Pensilvânia, que recebeu o nome dele, né, William Penn, Pensilvânia, recebeu o nome aí do fundador. A capital, Filadélfia, tornou-se um importante centro intelectual de difusão de ideias liberais, ou seja, de ideias iluministas. No século XVIII, com mais de 40 mil habitantes, era a cidade mais populosa das 13 colônias, com a menor taxa de analfabetismo. Lembra o que eu falei antes? Eles tinham essa cultura, essa tradição de ir atrás do conhecimento, de fazer uma educação formal, de reunir conhecimento. E ali, por último, ele diz que foi o maior mercado de livros da América Inglesa. Se você tem muito livro rolando por aí, você tem muito conhecimento rolando por aí. Então, os Quakers têm essa participação especial na propagação das ideias iluministas na América do Norte. E uma baita de uma curiosidade que eu trago para vocês. A Estátua da Liberdade, que todo mundo conhece lá em Nova York, ela foi um presente dos franceses para os estadunidenses. Vamos lembrar que a gente vai aprender... vamos lembrar não, né? Que a gente não viu ainda. Mas a gente vai aprender daqui a um tempo sobre a independência dos Estados Unidos. A França ajudou muito na guerra pela independência contra a Inglaterra. 100 anos depois, no centenário, eles fizeram essa Estátua da Liberdade, em 1886. Na verdade, o nome oficial dela não é Estátua da Liberdade. O nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, e carinhosamente chamada de Dona Liberdade. E a gente conhece como Estátua da Liberdade. Ela foi inaugurada em 1886, 10 anos após o centenário da independência, né? A independência é de 1776, então 110 anos depois da independência, a estátua foi inaugurada. Quem foi o cabeça dessa produção foi um francês, né? Foi um presente dos franceses, encabeçado por um cara chamado Bartholdi. E ele teve a ajuda de um cara chamado Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel. Olha que doido isso.
ela começou a construir em 1884, mas foi inaugurada em 86. Só que tem um detalhe, parte dela criada na França. Então ela chegou nos Estados Unidos eu anotei aqui, 350 peças diferentes e transportada por barco. Vamos lembrar que não havia avião, né, no século XIX. Então eles vão pegar a Estátua da Liberdade toda desmontada, 350 peças, vão levar para os Estados Unidos e vão montar e inaugurar ela em 1886. Uma outra curiosidade é que a estátua tem 93 metros de altura, o pedestal que ela está tem quase metade disso, e a estátua inteira pesa 160 toneladas, ocupando aí 49 mil metros quadrados. E o nariz dela, uma curiosidade aleatória, só o nariz da estátua tem 1 metro e 37 centímetros de altura e o dedo indicador tem 2,5 metros. Então, números aí gigantescos da Estátua da Liberdade. Para chegar no topo são 354 degraus e o que equivale a 22 andares. Né? Parece cansativo, mas a vista acaba compensando, é um ponto turístico, de 3 a 5 milhões de pessoas visitam a estátua durante o ano inteiro. Prof, o que tem a ver com o assunto de hoje? Se os franceses iluministas ajudaram os Estados Unidos a proclamar sua independência, tem tudo a ver. A Estátua da Liberdade, um dos ideais iluministas, serão colocados, então, concretizados, né, num monumento, e que hoje é um monumento histórico que simboliza essa parceria entre iluministas franceses com iluministas estadunidenses, produzindo, então, a Estátua da Liberdade. E para finalizar o tema, na página 106, o livro ele vai falar então sobre outro lugar. Como é que o iluminismo vai se propagar na América Espanhola? A gente vai ter um tema especial para falar sobre as independências na América Espanhola. Por exemplo, 1820, que é a independência do México, que você está vendo a imagem ali acima do texto. E basicamente ele diz assim na página 106, primeiro parágrafo. Diferentemente das 13 colônias inglesas, as colônias espanholas na América foram administradas por representantes da coroa espanhola, em aliança com a Igreja Católica. Ou seja, as 13 colônias tinham uma certa autonomia. Já as colônias espanholas, não. Elas eram diretamente comandadas pela coroa, pelo governo espanhol, tanto é que a gente vai ver aí que eram vice-reinos. As perseguições promovidas pela Igreja contra os divulgadores das ideias iluministas foram frequentes. Ou seja, ponto diferente aqui da América do Norte. Lá nos Estados Unidos, as pessoas da Igreja protestante que propagaram ideias iluministas. Na América Espanhola, né, onde hoje é o México, América Central e América do Sul, a Igreja acabou perseguindo a galera com essas ideias iluministas. Então, de um lado, foi ajudada pela Igreja, e de outro lado, foi perseguida pela própria Igreja. Claro, Igreja Cristã Protestante e Igreja Cristã Católica. Aí o texto continua. Os membros da Igreja buscavam justificar a ordem colonial, inclusive legitimando a escravidão. Mesmo nesse ambiente de censura e opressão, as ideias liberais se espalharam pela América Espanhola. E aí o segundo parágrafo ele dá alguns exemplos de pessoas e de livros que fizeram a propagação de ideias iluministas na América Espanhola. Diz assim, as universidades de São Marcos, de Chuquisaca e de Córdoba foram importantes centros de difusão das novas ideias políticas, igual na América do Norte. As universidades serão meio de propagação de ideia iluminista. Aí ele continua. Entre os livros de autores iluministas, o que mais influenciou os pensadores da América Espanhola foi a História das Duas Índias, escrito pelo filósofo e ex-jesuíta Abad Raynal. Ou seja, um dos livros que vai ser base para a galera, um dos livros que vai propagar ideias iluministas é esse chamado A História das Duas Índias, de Abad Raynal. E aí você tem, então, na América Espanhola, as universidades ganhando um papel imprescindível para divulgar, para espalhar essas ideias iluministas. E que, num outro tema, a gente vai estudar como é que essas independências vão de fato acontecer. Resumindo a nossa aula de hoje, então, você viu que as ideias iluministas chegaram na América, isso aí vai provocar diversas independências que a gente vai estudar daqui a um tempo. E ele começa falando como é que o iluminismo chegou e se espalhou nas 13 colônias, principalmente através de universidades e Quakers, que era aquele grupo religioso que defendia radicalmente a liberdade e o fim da escravidão. E na página 106, para finalizar, como é que o iluminismo chega na América Espanhola. De certo modo, ele foi perseguido pela Igreja, mas as universidades, de novo, fazem um papel importante na propagação de ideias iluministas. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.